Você sabia que existe uma técnica secreta, usada por campeões mundiais de memória, que pode literalmente dobrar sua velocidade de aprendizado em apenas 72 horas? Parece exagero, né? Mas prepare-se, porque essa técnica foi mantida escondida por mais de 20 anos. E o mais louco, ela é ridiculamente simples. Agora imagine se você pudesse absorver o conteúdo de um livro inteiro, em uma única tarde. Não, isso não é ficção científica, nem é clickbait. É neurociência pura, aplicada do jeito certo. Me responde uma coisa: por que a escola nunca te ensinou isso? Porque a gente passa anos e anos decorando conteúdo, repetindo feito robô, mas ninguém nunca nos mostrou como o cérebro realmente aprende. Existe um motivo sinistro por trás disso. E sim, tem a ver com controle, com produtividade e com dinheiro. Tudo começa com um nome que parece saído de um filme de espionagem: método de compressão sináptica. Pouca gente ouviu falar dele, mas quem aplicou relata coisas como: pela primeira vez na vida, eu consegui estudar sem me sentir cansado. Ou então, eu lembro de tudo, mesmo uma semana depois de ter lido. Imagine um garoto de 16 anos chamado Marcos. Ele tirava notas horríveis. Era considerado lerdo. Os professores diziam que ele tinha déficit de atenção. Mas Marcos decidiu testar uma ideia maluca: estudar por apenas 25 minutos, mas com foco extremo, e depois parar por 5 minutos, repetindo isso por 6 ciclos. Só isso. No início parecia bobo, mas em 3 dias, ele estava lembrando de mais coisa do que em 3 semanas de estudo normal. E não foi sorte. Acontece que ele, sem querer, ativou um dos mecanismos mais poderosos do cérebro: o ritmo ultradiano de produtividade. Sim, existe um ritmo interno que dita o pico da nossa atenção, e ele dura exatamente entre 20 e 30 minutos. Depois disso, o cérebro literalmente para de absorver. Mas ninguém nunca te contou isso. Sabe por quê? Porque o modelo escolar, e até mesmo os cursinhos, ainda estão presos numa lógica da revolução industrial. Mais horas, por mais resultado. Só que o cérebro não funciona assim. Quer mais uma prova? Em 1993, um estudo da Universidade de Chicago pegou 2 grupos de alunos. Um estudava por 2 horas seguidas, outro fazia pausas estratégicas a cada 25 minutos. Resultado: o segundo grupo teve 67% mais retenção de conteúdo. 67%. E você ainda acha que precisa estudar até a cabeça doer? Mas calma, isso é só o começo. O que acontece nas 72 horas seguintes à aplicação correta dessa técnica é quase inacreditável. No primeiro dia, seu cérebro começa a se adaptar ao novo ritmo. Você sente uma clareza mental maior. O cansaço diminui. No segundo dia, você percebe que lembra de detalhes que antes passariam batidos. Aquela palavra difícil, aquela fórmula chata. Tudo começa a fazer mais sentido. E no terceiro dia, vem a mágica. Você entra no chamado modo de hiperconsciência ativa. O nome parece complicado, mas a sensação é simples. É como se você estivesse acordado pela primeira vez. As palavras entram na mente e se conectam sozinhas. O cérebro para de resistir e começa a cooperar. É como se você ligasse um interruptor que sempre esteve ali, mas ninguém nunca te mostrou. E aqui vai o momento chocante número 2. Existe um jeito de acelerar esse processo. E não tem nada a ver com café, energético ou suplemento. Tem a ver com o som. Isso mesmo, frequência sonora. Estudos recentes descobriram que ao ouvir uma frequência específica entre 12 e 14 Hz, o cérebro entra num estado conhecido como onda alfa otimizada. Nesse estado, você acessa uma janela neural de aprendizado acelerado. É como estudar no modo turbo. E o mais absurdo, tem gente vendendo isso como milagre digital. Mas a ciência já sabe disso há décadas. Você pode ativar esse estado ouvindo um simples áudio binaural, de graça, antes de estudar. Mas agora vem a pergunta que ninguém quer fazer. Por que a escola, o sistema, a sociedade nunca falou disso? Por que esses métodos, que funcionam em 72 horas, não estão no currículo de toda a escola pública? A resposta é amarga. É porque um aluno que aprende rápido questiona mais, pensa mais, se rebela mais, e um cérebro pensante não é fácil de controlar. Se você ainda acha que tudo isso é exagero, escuta essa. Durante a Guerra Fria, a CIA testou uma série de métodos de aprendizado acelerado para treinar seus agentes. Entre eles, o uso de sons, intervalos estratégicos e imagens mentais. Sim, imagens mentais. E aqui entra o terceiro choque do vídeo. Se você quiser dobrar sua velocidade de aprendizado, você precisa aprender a imaginar. Quando você lê a palavra árvore, o que vem na sua cabeça? A palavra escrita? Ou a imagem de uma árvore? Pesquisas mostram que pessoas que criam imagens mentais vivas enquanto aprendem lembram de até 80% a mais do conteúdo. É como transformar a memória em um cinema 3D dentro da sua cabeça. E quanto mais exagerada a imagem, mais ela gruda no cérebro. Por isso, ao estudar sobre, por exemplo, o sistema digestivo, imagine um tobogã gigante, onde os alimentos descem gritando e batendo nas paredes do estômago. Pode parecer bobo, mas é exatamente isso que os campeões de memorização fazem. Eles transformam o aprendizado em histórias absurdas. E essas histórias colam. Agora, junta tudo isso. Intervalos estratégicos, sons em frequência certa, imagens mentais absurdas.
e você tem um combo que pode dobrar, ou até triplicar, sua velocidade de aprendizado em apenas 3 dias. Mas como aplicar isso na prática? Simples. Dia 1. Estude em blocos de 25 minutos. Use um cronômetro. Depois de cada bloco, faça uma pausa de 5 minutos. Ao todo, 6 ciclos. Dia 2. Mantenha os blocos. Mas agora, antes de cada ciclo, ouça por 2 minutos uma frequência alfa. Existem várias no YouTube. Só procure por binaural alfa 12 Hz. Dia 3. Durante cada bloco, ao estudar, crie imagens mentais exageradas do conteúdo. Transforme cada conceito em uma cena bizarra, engraçada ou visualmente marcante. E pronto! Você acaba de ativar a tríade do aprendizado acelerado. Pode parecer simples, e é, mas os efeitos são tão fortes que, em testes recentes, alunos com dificuldades extremas conseguiram aumentar sua nota em até 40% em uma única semana. Tudo isso sem estudar mais, só estudando do jeito certo. Agora me diz, por que ninguém nunca te contou isso? A resposta é clara. Porque o sistema quer que você memorize, mas não quer que você entenda. Quer que você repita, mas não que você transforme. Mas agora você sabe. E saber disso já muda tudo. E se você achou essa técnica poderosa, se prepare. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como o seu próprio cérebro está te sabotando. Sim, ele mesmo. E a culpa não é sua. É um mecanismo primitivo que foi útil na Era das Cavernas, mas que hoje está destruindo sua produtividade. Então, se você quer realmente mudar o jogo, clique no próximo vídeo. Você está sendo sabotado pelo seu próprio cérebro e não sabe. Te vejo lá.